Muito bem, Alexandre Silvestre já está do lado verde da Barra Funda e chega com o noticiário do Palmeiras. O duelo do último domingo contra o Atlético Mineiro lá em BH segue dando o que falar. Então conta pra gente, Silvestre. Vamos a mais um episódio da Escolinha do Professor Seneme. O chefão da arbitragem brasileira, de novo, sentou-se à frente da tela, lá com uma moça apresentadora da CBF, para explicar as decisões do VAR. E a gente recortou alguns trechos da opinião do Seneme a respeito do golaço de bicicleta do Rony, anulado, para mim ainda injustamente, lá no Mineirão, aos 6 minutos do primeiro tempo, que mudou completamente a história da partida. Mas vamos às explicações do especialista, explicações técnicas do Seneme, com o áudio do VAR também. Solta aí, chileno, por favor. A transmissão é que dá os ângulos que o VAR pode usar, né? O limite do VAR está dentro do limite da transmissão. O VAR trabalha com as câmeras da transmissão. Esse é um ponto importante. Então, a única câmera, além daquela que ele utilizou, que a gente chama a câmera de 16:50, que é a linha de impedimento, né? A única câmera que pegaria, eventualmente, um visual melhor para essa jogada seria a câmera 1, que é a câmera master do meio-campo. Então, se a gente voltar um pouco, Juliano, né, e a gente olhar através da câmera 1, a gente vai ver como é que estava a foto do momento do passe da câmera 1. No momento desse passe, nós não temos, pode olhar, ó, nós não temos dentro do quadro da câmera master, nós não temos os jogadores que estão disputando a bola lá na frente. Então, essa limitação dessa câmera impede o uso dela. E nessa hora, ele não precisa, essa linha tracejada, como ele estabeleceu o quadril do jogador, ele não precisa subir até o ombro, porque ele já comprovou que o ombro não é o ponto de referência para ele. Por isso que ele estabelece o quadril de maneira correta, tá? Então vamos lá agora para ver no Rony, né, essa situação. Pode marcar. Dalonso, procedimento de campo realizado. Ok. Precisa de mais tempo? Não tem ninguém aqui, ó. Tudo sincado, Dalonso, né? me escuta? Tô te ouvindo, estamos checando. É ajustado, tá? Braulio. Oi. Decisão factual de impedimento, tá? Então nós podemos ver no detalhe, Ayana, que a linha vermelha, inclusive, nem está tocando na azul. Existe um espaço entre a linha vermelha, que está no ombro do Rony, e a linha azul, que está no defensor do Atlético Mineiro, tá? Então isso caracteriza o impedimento. Por mais que seja um golaço, e realmente né? Essas marcações, e o VAR trabalhou de maneira correta, nos garantem que foi bem feita a revisão e o gol teve que ser anulado. Mais um episódio da Escolinha do Professor Seneme para vocês aqui no Gazeta Esportiva. Eu sinceramente gostaria que fosse uma entrevista para que a gente pudesse rebater algumas coisas. Por exemplo, entendi que pouco importa se o ângulo da câmera não está legal, porque o software das linhas lá corrige. Ok, até aí tudo bem. Agora, numa imagem distorcida como essa, distante, alguém tem que traçar a linha ou do ombro, o ponto de referência, ou do ombro, ou do quadril, ou da ponta do pé de quem estaria ou não dando condição ou impedimento. E aí, como a imagem é muito distante e borrada, quem me assegura que o rapaz que clica ali o botãozinho traçou certinho, bem aqui no último fio de cabelo do ombro? Não foi um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. E o toque da bola no pé do jogador ou vice-versa na hora do passe, tudo é uma questão muito milimétrica. E milimétrica por milimétrica, para mim, isso não é impedimento, é mesma linha, Michele. Com certeza, isso daí é a mesma linha, gente. Não, para! O futebol não é milimétrico. 1 milímetro não funciona. Sei lá, não gostei, não me convenceu. Anulou um gol belíssimo, uma obra de arte. Essa escolinha do Seneme deveria ser de verdade, assim. Deveria até apontar. Eu não conheço uma viva alma que defenda isso daí, não. O Seneme, ele é extremamente corporativista nesses vídeos aí, nessas entrevistas que ele dá aí para explicar. Eu acho que ele ficou esperando até hoje para saber o que ele ia falar, porque devia ter falado isso daí já. Exatamente, abre brecha mesmo. E assim,
várias vezes, o CNM tem feito isso, né? É. Várias vezes, aí explicar um lance mais polêmico e outro, ele sempre diz que o árbitro acertou. Então, assim, se ele não se sente confortável para vir a público e dizer que o árbitro X, Y, Z errou, então não vem, não fala. Não fala. Você vai pegar mal porque ele é chefe dos caras, então não vem, não fala. Mas fala lá pros caras que erraram, ó, você errou aqui e tal. Se fica ruim pra ele, não vai na televisão, não vai na internet. Eu perguntei na segunda se não ia ter o CNM aqui falando. A imagem é extremamente inconclusiva. Não dá pra saber se estava impedido ou não, gente. É impossível. O que você estava reclamando ali? Não, exatamente o que o Silvestre falou. Se o cara tracejou a linha aqui ou aqui, a gente não sabe. A gente não sabe onde ele colocou. A imagem não é clara. Então, assim, eu acho, são duas coisas. A imagem não é clara, não dá pra saber se o Rony estava ou não em impedimento. Então tem que deixar rolar. Na dúvida, pró-gol. Isso daí é óbvio, gente. Sempre foi assim. E outra, o CNM, eu não gosto disso dele ir pra esse videozinho aí e sempre defender os árbitros. Ou ele vai para uma coletiva, como o Silvestre disse, também abre para as perguntas e a gente pode perguntar, pode questionar, pode colocar ele contra a parede, que é o nosso trabalho. Ou ele não faz e vai lá dentro, a quatro paredes, e fala, ó, você errou aqui, você não errou aqui. Porque se fica ruim para ele, então não adianta ele ir e fazer isso aí que ele faz, porque ele é sempre pró-arbitragem, ele nunca fala, errou aqui, não errou. Então por que faz isso aí? Que é só para falar bem dos caras? Então, chapa branca. Miller, nós aqui, jornalistas, a gente achou que não convenceu. Você, que já viveu essa intensidade da bola, te convenceu a explicação do CNM? Acho que nem precisava dar uma explicação dele, até a imagem é bem clara, né? É um impedimento milimétrico, né? Infelizmente... Ele fala que tá no pé, é isso? É o quadril e o pé que conta. Isso, né? exatamente. Que quadril, gente? Não tá vendo. Ele tá contando o quadril do cara do Atlético Mineiro ali, ó, tá vendo? A setinha. Para, gente, isso aí não existe, cara. Desculpa, olha, não Michele, pra mim, eu não acho que não tava impedido ainda. Eu também acho que é a mesma linha. O quadril do que tá atrás. Os árbitros do VAR, fala. Eles têm que mostrar serviço, porque ganham muito, né? Tinham tudo aposentado, aí, um novo emprego, até eu, né? Então, infelizmente, o VAR, ele é anti-gol, que é a plenitude do jogo. A plenitude do jogo qual que é? É o gol. E o VAR é anti-gol, infelizmente. Anular um gol desse é uma blasfêmia contra o futebol. Quer dizer, o VAR, hoje, para mim, ele pode ver, todo gol que sai, eles procuram um pelo no ovo para anular o gol. Não, eles não, isso é como você falou, na dúvida, gol, segue o jogo, tá? Tirando o golaço ou um gol feio, Dario já dizia que não existe gol feio, o VAR não poderia anular um gol desse. Infelizmente, eles estão arrebentando com o futebol brasileiro. Foi o que o Silvestre disse, não dá pra... o software corrige, beleza, mas não dá pra saber... e se ele pôs ali um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá? Cara, a imagem não dá. O futebol não é software corrige, gente. Até porque tudo ali é manobra humana. Exato, é o ser humano que opera o equipamento. E o ser humano falha, gente, a gente sabe disso. E esse gol do Rony devia valer 2. Eu acho que gol, quando é muito bonito, deveria valer 2. Não pode ter essa. Um gol de goleiro no Pibolim, vale 2. O Palmeiras, Michele, vai jogar amanhã, aliás, já foi pra Fortaleza, Copa do Brasil, no jogo de ida em casa, 3-0, o Verdão vai tranquilo pro jogo da volta, pode até perder por 2 de diferença, que avança para as quartas da Copa do Brasil. Preparação se encerrou hoje, antes da viagem, aqui na Academia de Futebol, e durante esse treino, que foi uma espécie de recreativo, o Miller adorava recreativo, né, Miller? O jogador adora o rachão. O Abel foi para campo. E aí o Abel furou o pneu da bicicleta do Rony. Imagens fortes. Tirem as crianças da sala. Pode colocar, chileno. Ele acerta, viu? Achei que ele acertava. Tá vendo muito meus vídeos ali que é da bicicleta. Abel Ferreira deu uma furada aí nessa bicicleta, pisou na bola feio lá no Mineirão, quando tirou o celular da mão do jornalista da Globo Minas. Esse erro aí foi muito grave do Abel, mas pediu desculpas lá pro rapaz. Vocês falaram que ele foi mal educado comigo na coletiva, não achei não. Eu vou até explicar rapidamente, Michele. A coletiva tinha terminado, eu pedi a palavra para fazer mais uma pergunta. Perguntei sobre o Botafogo na liderança, ele respondeu e no final da resposta eu emendei uma última. E o Paris Saint-Germain te procurou? E aí ele levantou
até logo, e foi embora. Então esse foi o contexto, eu faço questão de dizer para vocês que foi esse o contexto. Polêmicas à parte, o Abel Ferreira não poderá contar com o Arthur no jogo de amanhã no Castelão. O Arthur não pode defender o Palmeiras na Copa do Brasil, porque já jogou nesse ano a Copa do Brasil pelo Bragantino antes de vir para o Palmeiras. Em compensação, o Piquerez, que foi preservado no último jogo, deve voltar à lateral esquerda. Beijo pra vocês. Beijo, meu amor, Renata Ferrari. Tô chegando mais tarde. Esse time do Palmeiras tá classificado, né, gente? Na Copa do Brasil, ganhou a ida 3-0 no Allianz, vai lá só pra cumprir Quer tabela. deixar ele, deixa ele lá. Vai lá jogar só pra cumprir tabela, fez 3-0, vai ter o retorno aí do Piquerez, que é um retorno importante, mas mesmo sem o Piquerez seria super favorito, porque como eu disse, ganhou aqui por 3-0. Agora a bicicleta ali do Abel Ferreira no treino, hein, Miriam? Melhor é ficar treinando mesmo, hein? Porque, assim, quando era jogador, o Abel, vamos falar a verdade, Podia era se matar era ali, nota né, 6, nota 5,5, assim. Cadê a bicicleta dele Agora, que passou não longe? era o Miller que era 10 quando jogava. Agora, olha, Olha lá. foi, Não. Foi muito ruim, hein, Miller? Você já fez gol de bicicleta, Miller? Não. Nunca fez? Não. Nunca fez? Mas já fez de voleio? Qual foi o gol mais bonito teu, assim? Não, nunca fui bicicleta, vôlei, nunca fiz gol assim, não. Mas você, naquele gol na final da Libertadores, foi um golaço. Ah, sim. Aquele foi o mais bonito da tua Senhor, olha o carreira? Abel. Tô entrevistando o Miller aqui. Aquele foi o mais bonito da tua carreira? Um Miller? dos, com certeza. Aquele lá foi um golaço. Ô, Miller, o treinador... Ai, que eu me... Ah lá. Ave, mas... Ele Horrível. acertou a bola? Nem Não, acertou nada. Acertou a muito ruim, cabeça cara. do outro jogador, não foi? Quase que ele machuca um cara ainda ali do Palmeiras, ainda o cara ia ficar fora porque o Abel acertou lá, olha isso! Fez falta em alguém, Ô hein? Abel, você vai se machucar, vai machucar a coluna, pai, cuidado. É verdade, você não pode mais brincar assim, não. As bizarrices do VAR, né, da linha inconclusiva, mas que mostrava o Palmeiras que ia marcar a saída de bola do Atlético. O Atlético tenta jogar e naquele campo é difícil jogar, o Marcinho até falou, teve um lance no final que o Hulk pega um pedaço de grama e joga longe, que está assim muito difícil, mas o Palmeiras jogou bem, não teve o Piquerez, foi o Vanderlan, marcando o Atlético na saída de bola, deixando em dificuldade a transição do Atlético. E depois do gol anulado, o Atlético até teve controle das ações, fez um bonito gol com o Pavon no final do primeiro tempo. Mas daí é impressionante, né, porque parecia um daqueles jogos que ia ser difícil de reverter. E o Palmeiras numa jogada... É curioso porque o Cudê, o técnico adversário, ele percebe que vai sair o gol. O Arthur ultrapassa... desenhada. O Arthur ultrapassa sem a cobertura e cruza com leveza na cabeça do Dudu. Aí o Dudu empata. E a partir daí, assim, o Palmeiras, eu acho que ele teve, assim, a segurança de que, se não ficasse exposto, mesmo com aquela pressão, com as trocas do Cudê, aguentaria o empate, e o Atlético foi tentando, foi arriscando. E aí me impressiona sempre a frieza da comissão técnica do Palmeiras, do Abel, nas trocas. Eu acho incrível isso, porque nunca vi isso. Independentemente do adversário, da atmosfera, da condição, ele vai tirando os melhores e vai colocando os mais descansados e dane-se. E nunca é dane-se. Quase sempre o resultado o mínimo que interessa vem. E aí ele vai tirando. Veiga, Menino, Dudu, e vai colocando os meninos, colocou o Breno Lopes também, e o Palmeiras consegue segurar sem grandes sustos, né? O Atlético também tem uma reclamação lá de um suposto pênalti do Marcos Rocha, que o Hulk chuta forte, a bola bate na mão do Marcos Rocha. Também ficou. O Atlético teve também reclamação de arbitragem, lá o Cudê falou, o Hulk falou. Mas achei um ótimo resultado do Palmeiras, ótimo. E o Atlético, ele mostra, assim, que está se consolidando, mas a distância entre os times ainda é grande, em termos de padrão, conforto, segurança. Então, acho que o Palmeiras talvez tenha enfrentado, olha, no primeiro turno, como visitante, talvez seu adversário mais forte. E tenha conseguido, hoje, um ponto importante. Mesmo que tenha aumentado a distância para o Botafogo hoje, na tabela, era um jogo que um empate acho que seria bem-vindo pela força que o Atlético tem em casa normalmente. Ô Massa, muitos palmeirenses, além da questão do gol, né, do VAR, do gol de bicicleta que foi anulado e tal, reclama que o Atlético fez muita falta. De fato, fez muito mais faltas do que o Palmeiras. Então, tem uma reclamação de arbitragem aí, além do jogo. Mas eu também toco no ponto que o Arnaldo falou, né?
Foi o jogo mais difícil para o Palmeiras, mas tem uma distância entre os dois times ainda, né? A naturalidade do jogo do Palmeiras é muito maior do que a do Galo. Tem. Agora, o que me surpreendeu ontem foi, apesar do gol que o Palmeiras tomou, foi a consistência defensiva do time. Normalmente, quando você... Perguntei isso ao Abel, quando você joga no Mineirão contra o Atlético gera uma quantidade de chances muito grande. Então são lances perigosos que o Atlético cria pelos dois lados, com a potência que tem o Hulk, com a qualidade que tem o Paulinho, né? Então o que o Abel fez? Ele praticamente troca de posição o Vanderlan com o Dudu, e o gol sai do Atlético nessa mecânica do jogo, né? Que o Vanderlan estava no Pavon, marcando o Pavon. O Gomes foi pro Hulk, né? E o Hulk está no bolso do Gomes até agora. O Hulk fez uma das piores partidas que eu tenha visto dele no Mineirão, tá? Muito por causa da capacidade do Gustavo Gomes, né? Que aí é óbvio que o erro que ele comete, se tiver que dar nota, vai lá para baixo, porque realmente ele cometeu um erro juvenil, aliás, 2 vezes no mesmo lance. Eu vou falar sobre isso já, que não é do feitio dele. Tem o Luan muito bem, marcando o Paulinho, o Marcos Rocha como um terceiro zagueiro pelo lado direito, e o Arthur como terceiro volante por dentro, né? O Arthur fecha ao lado do Zé Rafael e do Menino pela esquerda, Zé por dentro e o Arthur pela direita. A vantagem desse modelo é que o Arthur fez uma partida soberba. A Marília viu, não sei se ela vai concordar comigo, mas no campo ele fez uma partida soberba. Ele jogou muita bola. Ele destoou para mim no jogo, inclusive em comparação com os jogadores do Atlético, porque ele dá ao Palmeiras além da chegada ao ataque, né, uma consistência pelo lado direito que equilibra o time. O Palmeiras passa a ser um time equilibrado com a entrada do Arthur. Você pode olhar o copo meio cheio, meio vazio, que são 3 empates seguidos no Campeonato Brasileiro, mas também você pode olhar que a sequência de 9 jogos está terminando e o Palmeiras está ainda invicto no Campeonato Brasileiro. Se recuperou na Libertadores por causa daquela estreia ruim e está muito vivo na Copa. Então passa por essa maratona, agora tendo que pensar em convocação de jogadores, né? Veiga, Rony, o Everton foram convocados para jogar na Espanha lá pela seleção brasileira. Então a gente não sabe... Oi? Yupi. E a gente não sabe como eles vão voltar, mas isso é mais lá para frente, né? Então em tese tem agora quarta-feira um jogo para o Palmeiras segurar o resultado e tal, voltar de Fortaleza classificado para as quartas, né, da Copa do Brasil. E o lance do gol, só para explicar, quer dizer, o Gomes, eu acho que ele não viu, ele errou o passe pro Dudu, e quando ele erra o passe pro Dudu, ele erra de novo ao dar o bote, né? Uhum. Se ele acompanha o Pavon e leva o Pavon pro lado do campo ou pro fundo, ele dá tempo pro time se recuperar. Mas como, cara, sincero e honestamente, erros do Gustavo Gomes são raríssimos nesse ponto, que decidem jogos, que resultam em gols, né? Acho que dá para relativizar isso. E ficou muito claro também, Arnaldo, o time fez o gol de empate e a partir dos 20 minutos morreu. Fisicamente morreu. E aí as trocas vão vendo, vão fazendo, o time consegue administrar o resultado. O Atlético teve uma chance, essa que a gente viu agora por dentro, e uma pelo lado com o Igor Gomes, porque o Marcos Rocha foi na minha frente, gente. Parecia... foi engraçado. O Igor, ele botou o Patrick e o Igor para jogar em cima do Marcos Rocha, né? E aí teve um lance que o Patrick passa, o Igor passa pelo Marcos Rocha, e o Marcos Rocha tenta correr e larga o lance. Ele para, ele falou, não dá mais para mim. Logo depois foi substituído com a entrada do Mike. Perguntei se ele fez isso porque, em tese, o Rocha faz melhor o papel de terceiro zagueiro. Ele falou que não, que era gestão de energia mesmo, que estava na hora do Mike dar uma parada. Então assim, o Veiga está suspenso contra o Curitiba,
vai poder jogar quarta-feira, o Arthur não joga quarta-feira porque já jogou Copa do Brasil, e assim vai trabalhando o elenco nessa maratona aí que a gente está vivendo. O Rick fala, o empate, embora fora de casa, foi bom para o Palmeiras visando o título, já que é o maior candidato? Sim, né? Sem dúvida nenhuma. E aqui o Paulo Pontes fala, hoje com esse papo de VAR, o futebol foi assassinado. O que antes era a mesma linha, hoje é impedimento. Deveria ser tipo a bola na linha, só invalida se ela sair toda. Ou seja, só se o corpo do atacante estiver totalmente à frente do defensor. Tá muito pra isso chato. Precisa ter a câmera, né, Tironi? No Mineirão, que é o estádio de Copa do Mundo, não tem explicação. Beleza, eu entendo que lá em Uberlândia não tem a câmera. Eu entendo que lá em Bragança não dá, porque o campo é acanhado. Mas em Minas Gerais, no Mineirão, você não tem uma câmera que possa traçar a linha corretamente? E não é só aí, não. Vocês se lembram a origem disso tudo, né? O jogo do São Paulo. Sim. Entendeu? Mas um estádio que não tem, que um estádio que foi de Copa do Mundo. Então, mas não é possível, cara. Não ter, sabe? Não ter o VAR. Não, né? tem o VAR. E a Marília, ela já falou aqui. E a linha é traçada no perpendicular. 1 bilhão de no vezes. perpendicular. Que a gente Eu só acho bom que eu sou aceitou. negacionista da tecnologia e aí, assim, precisa chegar num ponto como esse para as pessoas caírem em si. Ainda bem que eu não sofro nem de indignação seletiva eu acho... e nem sabe, não sou devota do VAR. Ah, mas melhora o futebol. Não melhora. Importante isso que a Marília está dizendo. Pelo sentido, qual o sentido que eu faço um contraponto aqui nessa fala? Uma coisa é a gente dizer assim, é a solução para todos os problemas. Não é. Né? Como talvez alguém tenha pensado no início quando ele chegou. Aos poucos, profissionais como ela foram questionando, descobrindo que existem variações, existem deformações, né, de acordo com a luz, de acordo com o estádio, de acordo com a câmera, de acordo com o posicionamento. Posto isso, né, é preciso que, minimamente, quem organiza o campeonato, ou você coloca o mesmo número para todo mundo, e a CBF tem dinheiro, não é falta de dinheiro. Entendeu? Então, não é porque é o Corinthians que jogou quarta-feira, não é isso. Podia ser Pega outro jogo de quarto, o Inter, lá no Beira-Rio. Se o jogo do Beira-Rio à tarde tem 10 câmeras, 5, 6, o das 6h30, das 8 tem que ter a mesma quantidade. Senão não faz sentido, joga no descrédito. Sim. A tecnologia. Claro, mas é o que está acontecendo. Entendeu? Justamente o que está acontecendo. É inacreditável. Mas justamente o que está acontecendo. Ainda bem. Eu não escrevi livro nenhum, eu tô falando isso faz tempo. Caiu no descrédito. As pessoas aceitam quando faz bem para elas, não aceitam quando não faz bem para elas. E aí, se você pegar na rodada, tem 2, 3, 4 jogos que são assim. Que é o impedimento milimétrico, que essa linha pode ser traçada do jeito que ela quiser e que não mede. Se o Rony estava impedido, me parece que não. Mas daí traça uma linha lá e ele estava. O gol do São Paulo lá contra o Goiás, será que o Marcos Paulo está impedido? Sei lá, não dá para saber. Simplesmente não dá para saber. E só que a gente compra a ideia de que se a linha traçou, tá certo. É isso. Isso eu não concordo. Então, eu me reservo o direito de duvidar desde sempre. Foi um crime ter anulado o gol do Rony. Sim, foi um golaço. Não é porque é um golaço. Mas não pelo fato de ter sido um golaço. É porque é um crime não dá pra saber. usar essa porcaria para legitimar qualquer decisão. Eu não sou exatamente contra. Se usasse isso aí para legitimar que não estava impedido, também não valeria. Pois é. É isso que é o problema. Não valeria. Essa câmera não valida nem que está, nem que não está. É um consenso de que você não pode discutir a tecnologia. Desculpa, mas eu discuto a tecnologia desde o dia que ela desembarcou aqui. Tem uma outra coisa em relação às câmeras. Achar que essa tecnologia é uma A gente vai ficar, obviamente, ensimesmado nessa câmera, porque é explícito a dúvida que ela impõe, ela é explícita. Ela não esclarece. Ela não esclarece absolutamente nada. Então, você decidir alguma coisa por uma imagem que não esclarece, me parece completamente fora de propósito. Mas, por exemplo, no lance que eu acho que não foi pênalti, mas eu acho que não foi pênalti do Marcos Rocha, quantas câmeras tem? Pois é. Quantas? Uma câmera. Uma câmera. Eu acho que não foi pênalti, mas tem uma câmera. Sim.
Não tem de trás, da esquerda, da direita, o braço aberto, o braço... Não tem. É o que a gente... Então a gente aceita. Então não reclama depois, entendeu? No próximo jogo no Mineirão. Eu não aceito, eu sou contra. Não, eu não aceito. Então, eu não aceito. Eu sou contra, eu acho que... Tô dizendo o futebol. Não melhora o assim. futebol. E a gente começa a discutir, que é o bizarrice talvez do VAR brasileiro, os lances interpretativos com os lances objetivos, porque o impedimento, que eu insisto, impedimento virou lance interpretativo depois do VAR. Então, se o cara traça a linha tal, se saiu de tal, não há convicção nenhuma. É interessante até porque qualquer gol anulado na mesma linha deveria ser contestado, mas como foi um gol de bicicleta, é interessante que tenha uma grita mesmo, para as pessoas refletirem que essa praga, ela é depõe contra o jogo, ela não esclarece o impedimento, não só pela quantidade de câmeras, mas porque de fato não existe uma distinção milimétrica entre o posicionamento de um defensor e de um atacante. Não existe no Brasil. Você não consegue. A novidade desse ano foi colocar no telão ao mesmo tempo, simultaneamente, para as pessoas do estádio estarem percebendo o que está sendo anotado. Não esclarece porcaria nenhuma, para dizer uma palavra republicana também. Então o VAR é um lixo, o VAR não serve. E acho que não é só aqui, só que aqui a bizarrice é do lance de impedimento objetivo. Lembrando que lá no Mineirão teve, curiosamente, também se anula o VAR, né? Depois dessa. No mesmo Mineirão teve o lance lá reconhecidamente de um impedimento equivocado por linha mal traçada lá no São Paulo e Atlético nos primórdios. Então é aquilo, mas é isso que a Maria falou. É bom que a gente entenda que aí tenta a relação à tecnologia sair um pouco da questão clubista. Ou você é a favor do VAR ou você é contra o VAR. Se você é a favor do VAR, da linha do VAR, pode acontecer o que aconteceu. Essa é a questão. Pode acontecer. E aí você tem que amargar uma situação patética, o cara comemorando o gol desse jeito, tal, ou como foi o lance do São Paulo aos 42 do segundo tempo, uma virada, o estádio vai abaixo e depois você vai ver lá, o cara anulou. Mas anulou por quê? Por essa imagem aí. Então, para mim, não serve, é horrível e depois de anos de utilização, está escancarado que não melhorou em nada o jogo, no Brasil ou fora do Brasil. Então, mas essa é uma questão, né? A gente, só para não sair muito do jogo, mas fora do Brasil não é tanto assim. A gente vai falar do jogo, depois a gente fala de toda a confusão que teve extra-jogo, porque caiu um negócio da coletiva do Abel atrás dele, né? Baixaria, né? Dos patrocinadores, Abel se envolveu numa briga, foi mal educado com o repórter, mas isso é assunto para outro momento. Agora, o jogo. Gostou do jogo do Palmeiras, Chico Lang? Olha, eu, para dizer a verdade para você, achei o resultado injusto. Achei injusto porque o Palmeiras merecia ganhar. Principalmente por causa do gol do Rony. O gol do Rony não teve irregularidade nenhuma. Foi lindo. Foi lindo o gol que ele fez. Um gol maravilhoso, um gol de puxeta, é difícil fazer. Pecado, não foi bicicleta, tem muita gente. Ele acertou a bicicleta. Não acertou, não. Foi uma puxeta. O Bebeto fazia muito gol assim, o velho Bebeto, né? Que disputou a Copa de 94 ao lado do Romário. Agora a zaga do Atlético Mineiro, pelo amor de Deus, hein? Olha. Que coisa maravilhosa. Tinha que tocar a música dos Trapalhões ali nesse lance de fundo. Então, você vê, foi um gol maravilhoso, porque ele com 1,60 m, 70, sei lá, ele não é um cara grande. Não pode perder essa bola. Ele na raça, mas ele é muito raçudo, ele acredita em todo lance. Ele é velocista, né? Ele é velocista, raçudo, acredita em todos os lances e fez um gol maravilhoso, né? Aí o juiz vai lá, por causa do VAR, e anula o gol. Aí ele chega pro Rony e fala assim, ô Rony, eu não tive culpa, o culpado foram eles. Porque é impedimento, o VAR chama direto. Porque o VAR chamou e disse que estava impedido. Mas estava errado. Estava errado, erradíssimo. Não tem o CNM não comenta? Comenta. E ele comentou, será? Não comentou. Eu não li nada com o CNM. Né? É desse campeonato ou é de outro? Eu sei lá, mas ele não comenta as coisas da arbitragem? Comenta, é desse campeonato, Então, eu queria ver ele comentar essa lambança aí que foi feita. Então, foi uma lambança, o Palmeiras não merecia perder, pra dizer a verdade, viu? Não merecia. E olha que eu vibro muito quando o Palmeiras perde. Não é perder, empatou. Empatou 1-1, mas fosse uma derrota. É verdade. Fosse uma derrota, porque como é que você faz um golaço desse aí e a arbitragem anula? Eu já estou dizendo, ontem eu já mandei esse alerta.
O Atlético vai jogar quarta-feira com o Corinthians e a arbitragem está favorecendo muito o Atlético. Nos últimos jogos, todo tem um lance, o Hulk fica querendo apitar o jogo e ninguém pune o Hulk. Ninguém dá cartão amarelo pro Hulk, é um negócio impressionante. Olha aí o juiz, aí ele tira o dele da reta, né? E fala, olha, o culpado foi o VAR. E aí, Basejo? Não, eu acho que o grande problema, eu até entendo que o Chico fala que o Atlético tem sido bastante beneficiado, mas eu acho que a arbitragem tem errado contra todos os clubes. E alguns acabam tendo a sorte de serem os beneficiados, porque o que tem acontecido nesse Campeonato Brasileiro em relação a erros de arbitragem é algo que não dá para relevar. A arbitragem brasileira tem influenciado diretamente em muitos resultados. Aconteceu no Clássico São Paulo e Corinthians, aconteceu ontem. A gente fala, poxa, um empate com o Atlético Mineiro no Mineirão lotado não é de todo mal. Só que considerando o que aconteceu durante os 90 minutos, o que o Palmeiras apresentou, de fato, o empate saiu com um gostinho amargo pro time do técnico Abel Ferreira. O Palmeiras tinha que ter tido esse gol validado, foi um golaço do Rony. É verdade que a defesa do Atlético ajudou e muito para que o atacante pudesse marcar esse gol de placa. Só que o Palmeiras ele produziu muito mais do que o Atlético. Eu acho que o Palmeiras merecia vencer até por mais de um gol de diferença. O Dudu ainda conseguiu marcar aquele gol importante. Só que o Palmeiras cometeu um tropeço aí que vai influenciar aí nas próximas rodadas, porque ontem o Botafogo venceu por 2-0, abriu uma boa vantagem sobre o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. 5 pontos, né, mano? 5 pontos. Lógico, ainda tem muito campeonato pela frente, só que o Palmeiras tem que abrir o olho para não deixar o Botafogo se distanciar cada vez mais e o São Paulo já tá na cola. Olha, deixa eu aproveitar aqui, deixa eu mandar um beijo para hoje tem um telespectador que assiste a gente sempre aqui no Gazeta Esportiva, seu José Antônio, tá fazendo 72 anos, ele é pai da Ana Karina, um beijo Ana Karina, que é mãe da Manu. Seu José Antônio sempre ligadinho aqui no Gazeta Esportiva e tá feliz demais com o Corinthians, mas daqui a pouco ele vai ver a vitória do Corinthians. A gente segue com a repercussão da polêmica envolvendo o Abel Ferreira. O José Paes está na Academia de Futebol com mais informações sobre o assunto. Boa noite, José Paes. Esqueci para eu levantar aqui, vou até você. Zé, o Abel corre risco... Deixa eu soltar minha calça. O Abel corre risco de ser punido, porque o que ele fez... Conta tudo pro telespectador que tá ligando na TV agora e tava meio offline. Conta todo o babado, Zé, conta. Venha, Michele Janela, venha. Beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Mandar um abração também pro Noronha, aproveitar que você mandou um abraço aí pro Noronha, segurança do metrô, hoje me parou, falou, assisto você, a Michele, todo mundo. Mandou um abraço pra mim, tá mandado. Bora falar do Palmeiras, especificamente do Abel Ferreira, de toda essa situação aí extra-campo, depois do jogo lá contra o Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte. Ele tomou o celular da mão ali do Pedro Spinelli, jornalista da Globo, que estava na zona mista ali, esperando a passagem dos jogadores, dos dirigentes, dos astros dessa partida que aconteceu lá no estádio do Mineirão ontem, placar de 1-1. E aí a SEB, a Associação dos Cronistas Esportivos aqui do Brasil, depois de toda essa situação aí, emitiu uma nota de repúdio, repudiando a atitude do técnico Abel Ferreira e dizendo exatamente isso, que o Pedro Spinelli, o jornalista lá da Globo, ele estava na zona mista, que é uma área destinada aos jornalistas nos estádios de futebol. Aqui em São Paulo é a mesma coisa, no Rio, em todo o Brasil. Então veio essa nota aí da SEB. E depois disso tudo, o Abel Ferreira, é bem verdade, ele ligou para o Pedro Spinelli para pedir desculpas. Então ligou para o jornalista, ficaram ali 3, 4 minutos no telefone os dois, e o Abel Ferreira então pediu desculpas aí pro Pedro Spinelli lá do Grupo Globo de Minas Gerais. E aí você me perguntou, o Abel pode ser punido por isso? Não pode? Pode ser denunciado aí lá no STJD, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva aqui do Brasil, no artigo 258, pode pegar de 1 a 6 jogos de suspensão, mas calma que ele ainda não foi denunciado, ainda não tem nada disso, o torcedor palmeirense já tá bravo, já tá espumando, isso é uma coisa que pode vir a acontecer, mas o Abel ainda não foi denunciado nesse artigo 258, que é o artigo que diz: assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou ética desportiva. Então vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, vamos ver se vai ter STJD envolvido
ou não. Você até comentou aí, poxa, o CNM lá, o presidente da comissão de arbitragem aqui do Brasil, ele comentou sobre esse fato? Ainda não. Vamos esperar, porque sempre liberam o áudio aí do VAR em relação ao lance do Rony, né? Você perguntou aí para os nossos amigos, para o Chico, para o Bacete, ainda não foi liberado esse áudio, mas claro, em liberando-se isso daí, a gente vai trazer aqui no Gazeta Esportiva para todo mundo. Babado forte então, viu, Michele? Daqui a pouco eu volto, porque tem mais polêmica envolvendo Abel Ferreira. O homem não para, viu, Michele? Daqui a pouquinho a gente fala mais do Abelito aqui no Gazeta Esportiva. Agora eu devolvo para você. Pois é, tava irritado ontem, com razão, mas ó, o nosso diretor, o Fini, vai colocar com áudio para você de casa escutar toda a confusão nos bastidores ali na saída da equipe do Palmeiras. Vamos ver? Eu não posso pegar, porque senão não tem uma coisa. Eu peço alguém pra pegar essa cartucho, tá bom? Eu não tirei pra mim, senhor, que eu te tratei tão bem. Leva ele embora. Peraí, não, peraí. É errado, senhor. Senhor. Eu só quero o que o senhor quer falar? Você também tá bom, mas só fala assim, boa noite, o senhor tá tratando. Eu também tenho que trabalhar, eu não sou Você não pode tomar o celular dele. Você não pode tirar o celular dele. Você não pode tirar o celular dele. Tudo bem. Mas você não pode tomar o celular dele. Tudo bem. O brasileiro tá assim, por vossa responsabilidade. Sim, aí você vai lá e toma o celular dele. Tudo bem, vai lá. Ele falou assim, o futebol brasileiro está assim por vossa responsabilidade. Ó raios. Eu não tô entendendo. Ali era uma área de imprensa, gente. Eu acho que ele não está acostumado. Uma área de imprensa, o repórter está fazendo o trabalho dele de filmar, de verificar. Porque a notícia, se é verdadeira, ela tem que ser dada. Sim, sem dúvida. E aí ele arrancou o celular da mão do produtor Pedro Spinelli, da Globo. E ele ficou ali, né? Coitado, não sabia o que fazer. E quando viu que estava sendo filmado, o Abel devolveu. Senão acho que ele ia embolsar. Quem estava filmando era o carinha da Itatiaia. TV né? Itatiaia, muito obrigada Itatiaia. pelas imagens, TV Itatiaia. Um abraço para todo mundo lá. E aí ele filmou e falou, você não pode fazer isso. Não, primeiro de tudo ele fala, isso é invasão de privacidade. Desculpa, Abel, isso não é invasão de privacidade, isso é jornalismo. Ele estava na área permitida, a imprensa no estádio do Mineirão, e ele estava fazendo o trabalho dele. Isso não é invasão de privacidade. Invasão é você pegar o celular da mão de um profissional que está ali trabalhando e só devolver porque viu que estava sendo filmado. Embora eu acho que ele iria devolver de qualquer jeito, porque ele não ia ter o que fazer com o celular. Não, ele ia devolver, eu acho que ele ia apagar. Sim. Ele queria apagar o vídeo. Agora, eu acho também que o Abel Ferreira, ele tá mal acostumado, porque desde que ele chegou ao Palmeiras, não teve mais esse convívio com a imprensa diário. Antigamente, a imprensa costumava cobrir os treinos do Palmeiras quase que diariamente, e hoje o Abel Ferreira não sabe o que é conviver com os jornalistas, a não ser após os jogos do Palmeiras nos mais diferentes estádios. Eu acho que o Palmeiras ele fecha exageradamente os treinos para a imprensa e contribui para que haja esse afastamento entre os profissionais do clube e a imprensa. Isso está cada vez mais nítido e eu acho que esse episódio do Abel Ferreira no Mineirão é um reflexo do afastamento, desse distanciamento entre imprensa e clube. Mas vai ter que pagar, né, meu filho? Vai ter que pagar, porque você cometeu uma indisciplina grave. O Zezinho já colocou aí o artigo que foi 200 e alguma coisa. Desrespeitado. Pode pegar e de ele 1 a pode 6 jogos de exatamente. suspensão. Se e for vai denunciado, pegar. não foi vai denunciado. pegar, tem que pegar. O Abel é muito folgado, gente. Ele tem que respeitar a lei brasileira do futebol brasileiro. Ele desrespeita, toda hora bate cabeça com jornalista, bate cabeça com outros técnicos. Quer dizer, o Abel, ele é um bom técnico, mas completamente espirocado, cara. Parece que ele ligou para o jornalista, pediu desculpas. Isso, hoje estava a notícia que circulava que ele tinha telefonado para o jornalista e pedido desculpas. Mas ele só telefonou pro jornalista, não venha dizer para mim que, esse aqui é irmão desse, esse é irmão desse. A repercussão foi negativa. Lógico, foi negativa e ele pode ser punido. Então ele quer ver se... Tanquerise, man, sabe? Calma. Quanto jovem verde eu sujo aqui, galera. E, cara, essa CBF, é isso aí, cara. Não dá pra esperar muita coisa, não. Eu vou falar de novo aqui, porque eu não vou parar de repetir isso aqui quando eu puder. Toda vez que tiver uma polêmica, eu vou lembrar isso, tá? E durante esse campeonato aí. Porque tem que haver uma corrente do bem aí, galera, pra mudar isso aí, entendeu? Primeiro, a questão da linha do impedimento.
Aliás, deixa o seu like aí, tá? Eu não pedi o like, mas é importante você dar um like aí, porque joga o nosso vídeo pra cima aí, para outros palmeirenses assistirem. Então, dá o seu like, é importantíssimo pra gente crescer mais aí. E também, se não tá inscrito, se inscreva aqui no canal. Aliás, já deixa um comentário aí dizendo o que você acha dessa questão que eu vou falar agora. Falaram da linha do impedimento, o CNM veio falar que a linha é esse, que é aquele, que quando elas se tocarem, quando houver contato entre a linha vermelha do atacante e a linha azul da defesa, essa linha azul, ela vai sobrepor a vermelha, tá? Para dar condição quando elas se tocarem, não, né? Quando uma ficar por cima da outra, né? Ou seja, se a linha vermelha ficar por cima alguma coisa, algum centímetro da outra linha, ela vai sobrepor. Agora, quem garante que ela vai ficar 1 centímetro para sobrepor? Como é que nós vamos saber? Nós conseguimos enxergar 1 centímetro nesse gramado? Dizem que o computador enxerga. Então a gente fica refém de acreditar que o computador manuseado por pessoas colocadas lá pela CBF, tá, vão fazer isso de maneira correta, honesta, tá, honestamente. Vão colocar toda vez que aparecer realmente 1 milímetro, o computador vai, porque eles vão ajustar o frame certinho da batida na bola, sem que o pé toca na bola, que é o que eles dizem que aceita, embora eu até ouvi no começo do ano aí, dizendo que ia mudar, que assim quando a bola sai do pé, mas aí ontem, um monte de gente hoje, essa semana depois da polêmica aí, né, falando que não, é quando dá o primeiro contato, quando o pé toca na bola para ver o chute, não é depois do contato, quando a bola vai sair do pé, é no momento inicial desse toque, esse frame inicial, tá, porque o frame é o momento que você adianta ali, qualquer toque que você dá que vai para frente é um frame, não necessariamente vai segundos, né, é a menor quantidade possível. Frame nada mais é do que um quadro, é como se você tirasse fotos assim, como se o vídeo fosse fotos, um conjunto de fotos formando a imagem. E aí você pega cada foto dessa, isso é um frame, para você entender, você que é mais leigo, que não mexe com edição de vídeo nem nada. Agora, o que você acha? Na Premier League, não precisam entrar em contato, né, para a linha ficar dobrada. Ela já é mais larga do que a outra linha. Por que a CBF não faz o seguinte? Já que está tendo polêmica com essa questão da linha, da distância, pega essa linha, o CBF, triplica o tamanho dessa linha do zagueiro, de modo que, em caso de polêmica, a linha do zagueiro vai estar sobrepondo a outra linha. Se ela tiver com um tamanho triplo, ela vai sobrepor a outra linha, com um tamanho triplo. Pelo amor de Deus, não pode ser o mesmo tamanho, esperar que ela uma sobrepõe a outra, porque a gente vai duvidar se ela sobrepôs ou não. E aí fica mais difícil de você acreditar no sistema, porque tem alguém manipulando o sistema, tem alguém manipulando no bom sentido, né? Mexendo ali, né? Manuseando o sistema, né? A palavra mais correta possível. Então é isso, cara. Deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações. Outra coisa que eu vou falar também, né? Que não posso esquecer, citar aqui rapidinho. Eu falo com mais detalhes em outro vídeo, mas a CBF precisa ser a geradora das imagens. A Premier League gera as imagens e aí ela vende para as TVs que compram. Por exemplo, a ESPN comprou as imagens que a Premier League produz. Tanto que as vinhetas de transição ali, de replay para ao vivo, você vê ali o logo da Premier League passando na tela. Vinheta do VAR a mesma coisa. A Conmebol também. A Conmebol também é obrigação, o contrato que a própria Globo assinou, ela é obrigada a exibir tudo aquilo ali. Inclusive o placazinho lá que vai até 90, não é 45, depois 0 e vai 45, é 90 e começa depois do 0, 45 zerados, 45 e vai até 90. Todo mundo é obrigado a fazer isso aí. E eu acho maravilhoso porque padronizou com o futebol internacional, padronizou com o futebol europeu, com a Champions League. E aí aqui no Brasil, você assiste aí a Globo fazendo o que ela quer e os outros copiando, né, a burrice da Globo e sendo tão burros quanto. A verdade é essa. E aí você tem que gerar as imagens, CBF, para que não haja esse problema. E aí você gerando as imagens, CBF, você estipula um número mínimo de câmeras que possa dar qualidade de trabalho para o VAR. Ah, eu preciso ter uma câmera de impedimento aqui, preciso de uma do outro lado, preciso ter uma câmera central que vai estar pegando tudo o tempo inteiro para esse tipo de polêmica aí não acontecer, uma câmera aberta central. Preciso ter as câmeras dos cantos também, por trás da linha de escanteio ali, por trás do corner. Preciso ter câmera X, câmera Y, uma câmera por cima se precisa. Bota umas 30 câmeras aí para garantir em cada jogo e uma equipe de transmissão treinada exaustivamente em cada jogo. Só nego ali de altíssima qualidade, da mesma qualidade para transmitir. Não temos dinheiro para fazer cada jogo com equipe, então é por isso que nós deixamos a Globo transmitir, fazer as imagens.
Não coloque um montão de jogo no mesmo horário, igual vocês fazem, que até a Globo vocês estão sobrecarregando com isso, tá? A Globo fica aí se gabando de que está tendo um jogo por rodada no Premiere, que é em alta definição. Um jogo do Brasileirão por rodada em alta definição. Pô, nessa altura do campeonato, meus amigos, 2023 já era para ter tudo em alta definição. Eu não sei por que vocês estão contando vantagem que tem um jogo em alta definição. Podia ficar calado. Deixa a pessoa perceber isso por conta própria. Não precisa divulgar um negócio que faz passar vergonha, né? É passar vergonha isso aí, né? É a mesma coisa de eu chegar aqui, ó, pessoal. Se inscreva no meu canal, porque nesta sexta-feira eu vou soltar um vídeo em 4K. A pessoa vai olhar pra mim e vai rir da minha cara. Já ri normalmente, né? Mas imagina se eu fizer uma dessa. Ah, sexta-feira eu vou soltar um vídeo aqui em 4K. Toda sexta-feira, ou então, sei lá, uma vez por semana vai ter um vídeo em 4K. Eu que nem falo qual é, se fosse toda sexta tava bom, que você já ficava esperto. Mas no caso da Globo, gente, ó, vai ter um jogo por rodada aí, toda rodada, vai ter um jogo que vai ser 4K. Ninguém sabe, né, qual vai ser. Vai ser o jogo do domingo, não, o jogo do sábado às 9. Não, é um bom jogo aí e tal, mas ninguém sabe. Tem vários bons jogos. Então é meio aleatório o negócio. Então é melhor nem falar, meu. Pra que fala esse negócio? É melhor nem falar. Ou então fala assim, meu, estamos transmitindo em 4K. Pronto, nem precisava, mas esse jogo está em 4K. Talvez o cara nem precise falar. Bota um 4Kzinho na tela, bota ali uma marca d'água, pronto, tá bom demais. E eu que é uma burrice botar a marca d'água ali para um jogo que estiver em 4K, mas vocês não tem lá aquele ao vivo que vocês colocam? Mete um 4Kzinho, o jogo for 4K, pronto, não precisa falar que passa vexame. Dá o like, se inscreva no canal. Se você discorda de mim, já pode começar a detonar embaixo. Se você concorda, manda o seu salve aí, manda a sua força positiva aí. Até o nosso próximo vídeo e avante palestra!